Boa tarde. Hoje é dia 6 de março, 17 horas, Acervo dos Escritores Publicistas, transmitido pela plataforma da Fundação Pinacoteca Benedito Calixto. Hoje nós temos a 10ª... Oi, Cíntia, boa tarde. Está congelada a tua tela. 13º Ler o Vizinho, a criação do mundo segundo o esquecimento. Ela referencia... Hoje nós temos uma live diferente, porque, em verdade, não é um conto como o habitual. Hoje é quase que uma metalinguagem. Oi, Valéria, tudo bem? Boa tarde. Não estou escutando nenhuma de vocês duas, nem vendo imagem. É quase uma metalinguagem em cima... Então, um roteiro, como se fosse. Né? Depois a gente fala da essência. É quase uma metalinguagem, porque o próprio autor... Oi, Cíntia, agora sim eu estou vendo. O próprio autor faz uma análise da sua obra. Ele referencia o Tratado dos Anjos Afogados. Eu não vou falar o nome ainda. Oi, Valéria, boa tarde. Oi, Tudo Cíntia. bem? Tudo bem? É. Ele, na obra dele, que eu tenho em mãos, que é a referenciada dentro da outra obra dele, a obra dele de hoje está aqui, não é? A criação do mundo segundo o esquecimento, certo? Agora ele referencia, então tem aqui na obra que ele mesmo referencia, fazendo um Tratado dos Anjos Afogados, a Vila Socó Libertada, que ele fala, as crianças procuram, no meio desse terror, botijões de gás para vender. Um menino indianizado encontra uma geladeira pintada. Depois tem um rescaldo, né? Essa imagem, ele fala para Gilberto Mendes também nessa obra, para refrescar um pouquinho, que está muito calor. E ele fala que, ao ouvir sua música, Gilberto Mendes, né? Sinto que qualquer homem pode ser Ulisses, caminhando na praia ao entardecer. Então, ele fala que é um sentimento oceânico, né? Ondas de saudade da humanidade. Né? Então, a gente está enfrentando situações de tanto desterro, né? Que então esse rescaldo vem a calhar. Eu vou ler a primeira página, são 3, então, por ordem de chegada, a Cíntia leria a segunda. Esse é o roteiro, né? Depois a gente... Agora vamos entrar na essência da coisa, né? Ouço minha entrevista para um programa de rádio, domingo. Devo absolutamente tudo o que sei ao meu bairro, minha rua, minha família e meus amigos. Fora deste círculo que encerra em si inúmeros mistérios, para mim nada mais existe, além do abismo do tempo e da parede absoluta da morte. Escrevo por causa da insônia parcial, ou seja, por causa de uma parte de mim que jamais dorme e certamente não morrerá. A escrita é apenas a forma precária que essa parte encontrou para se comunicar com um falso exterior. Mas não sou mais um poeta, sou um ex-poeta. Todos são poetas, menos eu. A poesia, do modo que a concebo, nada tem a ver com força nenhuma. Ela é uma antiforça. A frase eficiência em transmitir emoções ou estados de espírito leva a um ótimo paradoxo. Vejo essa eficiência como um mito. Certamente, os outros meios de expressão possuem cada um a seu modo sua poética, sua arquitetura e sua música. Mas falar sobre poesia não me torna um poeta, ainda bem. No Tratado dos Anjos Afogados, que é a obra que eu li dois trechos, não existem fatos objetivos no Tratado dos Anjos Afogados. O que quero dizer é que procurei embaralhar as coisas para extrair delas um fato puramente mental e não objetivo. Não creio na ilusão da permanência, nem no limite interpretativo
ou reinterpretativo das mensagens. Tudo isso é apenas mistificação. O ideal seria que cada poema do livro fosse lido como a legenda de um filme iraquiano. Jamais saberemos o que é real. O irreal nos cerca. Diria até que o irreal nos governa. Os temas da minha escrita já os nomeei na proposta para a primeira questão. Não escrevo pensando no número de leitores possíveis. Talvez pense uma vez ou outra nos leitores impossíveis. Tampouco me interessa a busca da compreensibilidade imediata dos fatos mentais que derivam do meu trabalho com a parte mais misteriosa e indomável do ser. Quanto ao hermetismo, duvido que meus textos sejam herméticos, como os de James Joyce, um ilustre desconhecido do século 30. As referências, deve ser década de 30, né, talvez, pensando no passado. As referências utilizadas nos meus textos apenas estabelecem conexões com outros textos. E o que isso significa? Pedagogia e não hermetismo. Não escrevo textos burocráticos. Quanto à compreensibilidade, bem, no fundo, ela não é um valor para escrita. Pense no Finnegan's Wake e no Apocalipse de São João. Gosto de ouvir o som das vozes das pessoas que amam. E dentro da minha cabeça. Também gosto de ler quadros de esculturas. A experiência da leitura silenciosa dos quadros e esculturas de Fernes e de Andrade, para mim, foi uma iluminação. Shakespeare, Homero, Cervantes, Camões e Dante são nossos contemporâneos, porque a humanidade não mudou. Apesar dos avanços da ciência, não passamos de Quixotes e Hamlet, seres em busca de Ítacas, perdidos em infernos, purgatórios e paraísos criados por nossas mentes. Como diria Buckminster Fuller, somos um pensamento do mundo e não o oposto, mas podemos ainda assim intervir e melhorar ou piorar as coisas. Outro domingo, sim, você gostaria de ler? Sim. Porque a autenticidade mais pura que prescinde até da nossa presença nasce da experiência da exclusão absoluta e convoca a destruição da vida controlada. Essa que cantava como uma máquina árvore do paradoxo, apenas para completar em nós a falsa paralisia do símbolo nome das coisas. Homem e mulher, reféns desse irremediável tentáculo. A vagueza e a dispersão ofuscam os raios daquilo que podemos chamar de linguagem do real ou afeto. Existe um limite, uma fronteira, uma linha de opaciamento, que só os mais raros atravessam, envolvidos por todos os raios. Esses raros são aquilo que podemos chamar de aqueles que estão no centro de um deserto. O espanto aumenta a intensidade dos raios e a distância os torna visíveis. Os limites diminuem a intensidade dos raios. Domingo. Matisse. A luz é um filtro. John Cage. Dos silêncios. Matisse. Quase sempre. John Cage. De um tipo específico de silêncio. Matisse. A não música. John Cage. Sim, a música da não música. Domingo. Patrícia está gritando no topo da estátua da Praça Independência, como na cena do Nostalgia de A. Tarkovsky. Ao invés da China, em toda parte, o Tibete, em toda parte. Ao invés de Stockhausen, nos engarrafamentos, Mozart dentro de cada motorista. Ao invés da poesia concreta, a poesia absoluta. Ao invés de Brasília, o Xingu.
Ao invés da China, o Tibete geral. Ao invés do econômico metafísico, o econômico poético. Ao invés da necessidade do filantrópico, o sermão da montanha, transformado em ética pura. Um viva para todas as possibilidades de ser fora da nomeação e sentar-se por dentro das árvores como um Buda quântico. Pelo fim da farsa televisiva ao vivo e da gaiola imaginética do gravado. Ao invés do evento, acontecimento vivo. O mundo é o inteligível e indomável fora da casca das palavras. Ao invés do amor domado e reduzido em namoro, noivado, casamento, o amor sem nome. Um viva para os atalhos cobertos pela floresta, para as pistas de pouso cobertas pela floresta. Um viva para os que agem como se estivessem desorientados pelo sonho. Ao invés da yoga nas academias, a yoga e o ensino do Vedanta e do Tupi-Guarani no ensino fundamental. Ao invés da contemplação passiva do mundo, a contemplação ativa do ser. Continua, Valéria, continua. Continua, Valéria? Precisa ativar o som, Valéria. Desculpa, agora eu ativei. Ao invés do silêncio que separa, o silêncio burocrático das filas, o silêncio telepático do amor absoluto. Queimar os automóveis. Um viva para a beleza disso e do oceano. Um viva para a harmonia disso. Que qualquer silêncio esconda um significado poético e não uma tentativa de domar o caos interior. Ao invés dos poetas que se auto-intitulam poetas, os poetas que não sabem que são poetas. Pelo fim de qualquer coisa baseada em fatos reais. E um viva para tudo o que é maravilhosamente além dos fatos reais. Os fatos reais foram sonhados agora, por si mesmos. O poema contínuo é um acordar mais longo do que todos os séculos, com Ana Beatriz Fusco. Domingo. Sonho que estou entrevistando Rambo. Sonho anotado. Marcelo Ariel. Você é colocado como um poeta à frente do seu tempo. Por que permaneceu nas barbas de Verlaine por tanto tempo, ao invés de alçar voo solitariamente? Rambo. Tentei morrer para o meu tempo e para qualquer tempo e encontrar o eterno. Marcelo Ariel. O fato de ter abandonado a miséria e o meio literário pelo comércio de drogas e de putas no deserto revela sua concreta descrença no ser humano naquele momento? Rambo. Sim, mas no comércio de drogas, armas e putas brancas, encontrei um lugar mais verdadeiro e seres que carregavam dentro do olhar toda a tristeza do mundo, como os bois e os cavalos. No meio literário, só encontrei casulos ocos recheados de lama dourada. Congelou o som, a imagem também. Marcelo Ariel, acha que entrando, você parou aí? Marcelo Ariel, acha que entrando no deserto físico, adentrou seu deserto interior ou abandonou? Rambo, acho, como você diz, no sentido de encontrar, que adentrando na materialidade do deserto físico, encontrei um jardim de silêncio que acalmou a minha fúria, como o céu acalma um mar bravio Pagaria novamente o preço da própria vida sacrificada em prol de uma obra? Rambo. Se essa obra enviasse o amor sem nome. Nesse caso, não seria um sacrifício, mas a chegada da alegria como um fogo que devora tudo e deixa intacto em cada coisa um cristal de pureza.
termino aqui? Sim. Ficou algum trechinho truncado, não saberia localizar, mas talvez o importante é que quando Marcelo Ariel pergunta, o Marcelo Ariel é o nosso resenhado de hoje, né? A obra dele, não ele, né? Ele diz, Marcelo Ariel, pagaria novamente o preço da própria vida sacrificada em prol de uma obra? Aí vem a resposta que truncou. Rimbaud, sim, se essa obra anunciasse o amor sem nome. Nesse caso, não seria um sacrifício, mas a chegada da alegria como um fogo que devora tudo o que é falso e difícil de ser amado, e deixa intacto em cada coisa um cristal de pureza. Deu uma pipocada no som, então eu complementei. Bom, então, a essência é essa, né? Que é o que toca a gente a fazer a resenha, né? Mas como ele fez uma metalinguagem da sua própria obra, ele deu um show de resenha, porque ele resenhou a sua própria obra, então eu acredito que seja um divisor de águas, né? Porque que resenha bem feita, né? Da própria obra dele, né? Vamos dizer assim, do fazer dele, não de uma obra específica, apesar dele ter citado, né? O Tratado dos Anjos Afogados, que é essa obra dele aqui, né? Que não vem a ser a resenha de hoje. Então, como eu comecei, eu vou fazer a minha resenha dizendo que dever absolutamente tudo ao bairro, à rua, à família e amigos denota proximidade, coerente com o apregoado em oficina de literatura por ele ministrada, de ser lido por seu vizinho. Isto parafraseado em ler o vizinho, e me orientando a escrever para os mais próximos, ou seja, palatável a eles, né? O que agora depuro em linguagem mais universal em letras de música. Detalhe, esse autor prefaciou a minha obra, que é essa aqui, que é o Desnudo Mar Selvagem. O notívago, cheio de energia, habita esse escritor. Poeta, quando nega essa condição, num delicioso paradoxo existencial. A musicalidade evocada por ele me remete à parceria estabelecida agora em uma empreitada autoral com música e teatro, recém-iniciada, que logo será compartilhada com o público. O que me faz sentir que há coincidências saborosas nesse fazer, com os aforismos encontrados em seus dizeres. Não crer na ilusão da permanência me remete a texto autoral, outro meu, que está em antologia em ode ao Célio Nori, este que abrigou a referida oficina pelas mãos de Marcelo Ariel Acontecida, onde eu escrevi que cidadania é uma hipérbole ao vento, que a cultura daqui se levante, lendo o trecho, que a cultura daqui se levante, assim resista a só residir, para com deveres ir à conquista. Isso na sua página 59 da antologia. Ele fala sobre o real e o irreal, já nesse livro de 2015, numa antevisão do que estava por vir, ou seja, o poeta se antecipa, o sonho dele se antecipa ao real, né? Então, é interessante frisar que as coisas acontecem, né? Como todos nós sabemos, mas elas são alinhavadas pelo fazer da literatura, né? E antecipadas pela poesia, longe de querer ser uma leitura de mão da humanidade, mas acho que é uma sintonia que acontece, né? Então, esse alinhavo, que não deixa de ser um roteiro, né? Em literatura, mas ela se estabelece em várias outras linguagens, né? De filme, que a Cíntia citou a imagética, né? Então, a imagética, que ele também citou, ela leu, né?
E a musicalidade, né? Porque ele já falou em outra obra, que inclusive na minha eu transcrevi um dizer dele, um aforismo, que a escrita é a música congelada, né? Então é interessante esses dizeres do Marcelo Ariel, que é o resenhar, a sua obra resenhada de hoje. Então, pela ordem, Cíntia, você quer alternar sua voz com a minha agora? Oi, Ricardo. Vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Ricardo. Bom reencontrá-los novamente aqui no mais um Ler o Vizinho. Bom, dentro da minha resenha, eu digo aqui que, né, lendo O Vizinho de hoje, Marcelo Ariel, eu recordo-me das minhas aulas de estudo, né, da formação de professores de meditação. Numa oportunidade de contemplar aí o vazio, sem nomes, numa mente silenciosa, escutando o coração. Um amor sem nome. Já em devaneio poético, eu digo que a consciência que jamais dorme, a alma navegadora, sonha acordada, enquanto repousa o corpo em profundo relaxamento, lembrando que o corpo serve à alma. Viva, viva a casa ora vazia, ora habitada, indicando o abismo do tempo, embaralhado no agora, esquecimento. Memórias frescas resvalam o olhar de dentro para fora, livre dos tentáculos, mas ao som do mar junto à barca. Como oásis no centro do deserto, como barco à deriva, contando com um comandante em alto mar. E aí eu coloco um adendo, né? Hoje é o 13º Ler o Vizinho, e dentro do conto de Encantos, né? Eu fui ver o 13º conto, e o nome dele é justamente Amor, Nosso Pão de Cada Dia. E aqui eu falo que fazendo aquilo que gosta, sem levar em conta o dinheiro como forma de pagamento, mas também, sim, rendimento profissional, seu aperfeiçoamento e sua receptividade para com as pessoas, sabendo que aquilo que você está fazendo é produtivo, está sorrindo para alguém, para alguma coisa. Isso eu acho que é muito a alma do poeta, né? De se fazer aquilo que se gosta, por amor. Bom, e aí eu vou complemento aí a resenha sobre a obra do Ariel, né, dizendo que Freud explica. Freud explica, e aí eu cito uma parte aqui dos estudos de Freud, que também eu estava estudando, estava levantando esse material sobre que veio a calhar sobre a obra Máscaras do Menotti Delpitia, né, agora para o centenário da Semana de Arte Moderna de 22, e aí eu fui cair em Freud. Enfim, não vou me estender muito, mas vou ler aqui uma parte que Freud diz que o amor advém de uma perversão do olhar e da voz. Aí construímos a nossa paixão, enfeitamos o objeto, o idealizamos e nos submetemos. Fica-se nas mãos do objeto construído sobre os nossos sonhos, fantasias, organização psíquica e história de vida. Esta submissão instala o destino masoquista das paixões. Bom, então assim, né, dentro do Freud, eu faço esse adendo aí à obra do Ariel, dentro de tudo que ele falou deste domingo, esse domingo intenso, né, onde ele traz a imagética, a poesia, a escrita, a música, a arte como um todo. E aí eu cito também, aproveito aqui para citar Roland Barthes, que é um escritor, né, e Barthes acreditava que toda a escrita ela se fundamenta em textos anteriores, reescrituras, normas e convenções.
e que estas são as coisas às quais nós devemos voltar, né, para entender um texto. Além disso, de uma forma de apontar a relativa falta de importância, né, da biografia do autor, que não é o caso, de um determinado texto, comparado com as convenções textuais e culturais pré-existentes. Barthes afirma que o escritor não tem passado, pois nasce com um texto. Isso é muito interessante. E ele também afirma que, na ausência da ideia de um autor-deus para controlar o significado de determinado trabalho, os horizontes interpretativos estão abertos para o leitor ativo. Como Barthes declara, a morte do autor é o nascimento do leitor. Então, para fechar essa resenha, né? Literatura, filosofia, poesia, psicanálise, objetos de estudo para cientistas, inspiração para os escritores, poetas, loucura para ignorantes, sem serventia para uma mente vazia, repleta de sabedoria. Então, viva suas escolhas, viva sua vida, viva. Passa a palavra. Então, deixa eu fazer uns comentários antes que eu me perca, porque eu vi um filme, um documentário de um filme que estava sendo feito, e a menina tinha a evolução cronológica dela em 1 ano, né? Isso no Curta, no canal Curta, e hoje, né? Então, ela procurava sinais, que é a linguagem do cinema, né? No roteiro da vida dos outros, os sinais que ela normalmente a gente procura. Só que ela envelheceu num dia só. Então, ela via as coisas acontecendo, ela se reportava a alguém que já não era a pessoa, era o pai ou o filho daquela pessoa, né? Porque, alguma coisa assim, ou seja, tinha um desencontro, né? Uma falta de sincronia, né? Então, o Freud fala sobre isso, né? Que às vezes o que você enxerga no exterior, você procura fazer com que aquilo reverbere o seu interior, mas às vezes isso está meio que atrapalhado, né? Porque a percepção não é fiel, pode ser modificada por omissões ou alterada pela fusão de vários elementos. Foi o que você falou, né, Cíntia? Então, eu achei interessante. Agora, você citou a Barthes, a fala do Barthes, né? Que ele disse que a biografia não é muito importante, né? Mas eu acho que a biografia, no fazer da obra dele aqui, é uma biografia não autorizada, né? Mas então, defendendo a minha fala da resenha, porque a diversão é essa, né? A diversão na diversidade de percepção. Então, foi o que eu percebi no teu dizer, que faz contraponto, é interessante, né? Poesia não, né? Então, tudo que é não é bem-vindo também. Valéria, você quer falar, então, alguma coisa? Pois não, sim. Vamos lá. Primeiramente, boa tarde, Ricardo, Cíntia. É sempre bom reencontrá-los. Esse texto bem singular, né? Interessante mesmo. Ele começa assim, né, com um tom... Você quer fechar a tela do vídeo? Porque daí potencializa o teu áudio, porque tá pipocando aí o seu áudio. Se você fechar o vídeo, tem assim, interromper vídeo embaixo. Se você apertar ele, você potencializa o teu áudio, que está falhando. Vamos ver se melhora. Estão me ouvindo? Mas o seu vídeo ainda está presente. Se você interromper ele, potencializa o teu áudio. Você clicou em interromper vídeo ou não? Tem embaixo? Cliquei. Ah, é? E continua. Bom, então manda ver, né? Está congelada a imagem, está sem som. Por isso que eu estou falando.
Acho que agora congelou. Valéria, Mesmo. você nos ouve? Fazendo um histórico, o projeto Ler o Vizinho começou em 15 de março de 2016. Né? 4 dias depois de ter feito isso em ata, houve um concurso, vamos dizer assim, né? De crônicas. Isso dentro dos próprios municipais da Secult, que é o... Já vou terminar, eu estou falando uma fala curta, que é a Biblioteca Mário Faria, onde tem as nossas obras tombadas, com selo na lombada de cada exemplar, mas agora está aberto para que se faça uma revisão ortográfica, né, pelo acervo, e que esse selo, então, em sinal de apoio, não de patrocínio, porque não entra valores, né, apareça. Agora sim, você fez o... Agora sim, Valéria. Agora voltou. É. Sim. Então, Você você quer que deixe interrompe. daquele jeito? Porque daí teu áudio fica melhor. Quer Tá. tentar agora? Pode Tá, falar, então. Pronto. Então, continuando, né, meu texto as impressões que eu tive, né, na leitura desse texto bem singular, né, interessante. O texto ele começa com um tom transcendental, pois aborda o mistério. O eterno também é mencionado, e de acordo com o narrador, existe dentro dele mesmo. De acordo com suas palavras, uma parte de mim que jamais dorme e certamente não morrerá. Em seguida, nos leva a refletir sobre a poesia, questionando a eficiência em transmitir emoções ou estado de espírito, que dizem que ela tem. Vale a pena mencionar o que ele afirma sobre o real, ou seja, algo inalcançável. O irreal, sim, nos cerca. Concluímos assim que o irreal é alcançável. Podemos refletir sobre isso, listando o que temos de alcançável na nossa vida e questionando se sentimos que cada uma dessas coisas é algo real ou não. Também é interessante quando ele diz que às vezes pensa nos leitores impossíveis quando escreve. Talvez ele tenha escrito isso porque os impossíveis são os que atraem mais, por serem mais difíceis de conquistar. Ele igualmente afirma que seus textos não são herméticos, ou seja, difíceis de compreender, dizendo que seus textos apenas estabelecem conexões com outros textos. Achei interessante quando o narrador afirmou que a compreensibilidade não é um valor para a escrita. Achei interessante, mas desafiador, pois acredito que a maioria das pessoas dá valor à compreensibilidade da escrita. Concordo com o narrador quando ele afirma que os autores antigos, como Shakespeare, Homero, Cervantes, Camões e Dantes, são nossos contemporâneos, porque a humanidade não mudou, mesmo com os avanços da ciência. Eu acredito nisso. Um exemplo é a violência humana. Vemos nos jornais a quantidade de crimes que ocorrem, mostrando que o homem matava e mata até hoje. Gostei quando o diálogo entre Matisse e John Cage nos fez refletir sobre o silêncio. Acho que muitas vezes achamos que estamos em silêncio, mas na verdade não estamos em total silêncio. Então, podemos mergulhar mais e mais em nós mesmos, cada vez em busca de mais silêncio. Na página 53, uma moça grita em Santos. Muitas coisas são valorizadas em detrimento de outras. Contribuiria para a paz do espírito ouvir Mozart nos engarrafamentos e meditar próximos às árvores. Que alívio traria para as nossas vidas menos televisão e mais leitura. O amor sem nome certamente é mais amplo, sem rédeas para se manifestar. Podemos tentar irradiar amor como o sol e perceber o profundo silêncio que existe no amor absoluto. A moça também grita que o silêncio não deve ser uma tentativa de domar o caos interior. Acho que podemos tentar domar o caos interior
e perceber se a força que o doma é ou não o silêncio. Sempre a natureza, nunca podemos nos esquecer dela. Certamente há muita passividade, o exemplo está em muita televisão. Sim, acho fantásticos os poetas que não sabem que são poetas. Certamente podemos ir além dos fatos reais, podemos transcender a realidade, voar e observá-la. Ir além da realidade, além do que os nossos sentidos nos mostram e descobrir que existem coisas maravilhosas. Finalmente, no final do texto, vemos o narrador entrevistando Rimbaud, que afirma que quis encontrar o eterno através da morte, da extinção de algo, que decepcionou-se com o meio literário. Faria sacrifícios para criar uma obra que falasse sobre o amor sem nome. Basicamente é isso que eu tive aí para Então, dizer. da sua fala, Valéria, me chamou a atenção essa coisa que você repercute dele, da compreensibilidade, né? Será que isso seria igual a roteiro, que às vezes incomoda essa ansiedade de querer saber o fio da meada e o fim de uma história? Porque ele preconiza que seja lida a obra dele com tópicos, né? Ele cita até cinema, né, que são signos, né? Então, que não há o mimetizar do cotidiano humano do leitor, porque ele fala que o irreal nos governa, até nos governa, né? Então, talvez essa compreensibilidade não seja uma não inteligibilidade, não chegue a tanto. Seria assim se deixar levar, né, pelo irreal, porque o que ele escreve é o que ele sonha, né? Então, às vezes, não está colocado ainda no real, né, no cotidiano do leitor. Talvez seja isso o desafio, né? Não que eu tenha vencido o desafio proposto por ele, mas estou fazendo um contraponto, né? O que você acha? Eu acho interessante essa questão, né, do real, do irreal, que ele coloca, né? E eu acredito que realmente o irreal nos cerca, às vezes a gente perde a noção realmente o que será que é esse real, né? Porque é algo assim inalcançável, né? E nós muitas vezes vivemos, né, acreditando que temos acesso ao real, à realidade, mas às vezes nós podemos estar em outros planos, né? Sem alcançar mesmo, conseguir alcançar a verdadeira realidade das coisas, né? Acho que é isso. Ele fala sobre o hermético, né? Para que não se estabeleça uma ponte entre fatos mentais que derivem do trabalho dele, né? Isso na primeira parte, que não foi a que você leu, mas sim com a parte mais misteriosa e indomável do ser, né? Que às vezes não é compreensível, mas é sentido, né? Então ele fala do hermético, essa coisa burocrática, que o texto dele não é burocrático, né? E sim pedagógico, né? E não hermético. Seria uma linguagem universal e a musicalidade dá. Eu sei que ele Interessante ele ter respeita, né? afirmado isso, sobre o hermético, né? Que o texto dele não é hermético. É verdade. Ou seja, não é assim burocrático, né? Agora é interessante como ele quase que reconhece que as obras são eternas e portanto são contemporâneas, mesmo tendo sido feito pelo Shakespeare, né? Porque o ser humano mudou ainda tanto assim a ponto dessa. Então é uma obra clássica e eterna, né? Por isso, então, portanto, é contemporânea. Isso é humilde da parte de quem escreve, porque é como se dissesse, olha, vocês têm que ler lá que está valendo, né? A data de validade ainda não está vencida, né? Interessante
Essa humildade eu chamaria, né? Não, e também é uma forma de referenciar o que ele fala em grandes clássicos, né? E de uma forma bem, né? Sem parafrasear, né? Ele referenciou bem, né? É interessante. Você tem alguma observação, Valéria? Valéria, perdão. Cíntia, em contraponto a isso? Ele cita realmente essa parte que ele fala que ele vê como um olhar pedagógico, né, e não hermético, e trazendo essa compreensão, né, sobre a escrita. Eu acho interessante que eu gostaria assim, de colocar, né, que você falou tanto do cinema, mas ele também cita o fato de assistir, né, de apreciar, de contemplar obras, né, do Farnese de Andrade. Então, que para ele foi uma iluminação, né, e realmente as imagens, o imagético tem esse poder, né. Tanto é que depois, lá no finalzinho do texto, ele fala essa questão, né, o que sonhava também você cria, né, um mundo fora disso, das palavras. Então, acho que os sentidos, né, lógico, dentro da percepção dos sentidos, a percepção dos sentidos é importante, mas também essa contribuição do mistério que vai além, que trabalha todo o imagético, né, não só os nossos sentidos sensoriais, mas também o quanto a gente pode ir além disso, né, através da leitura de um texto ou da apreciação de uma obra de arte, de uma pintura, de uma imagem. Bom, isso é o que eu gostaria aqui de colocar. A diversidade parece que flui, né? Porque Florenzano, Panca e Rutiliano, né? Então, eu estou fazendo agora parte de uma opereta, né? Então, a gente tenta reproduzir nos signos do cotidiano, assim, de todos, aquilo que vem em sonho ou na cultura oral, né? Que nos chega através de familiares, da estrutura familiar, que ele valoriza, né? Os vizinhos da família, né? E que a gente consiga se fazer entender, coisa que ele disse que não precisa, e a família é bem isso, né? Às vezes a gente se reúne e não se compreende, né? E, sei lá, mas sente, né? Isso prevalece, né? Então parece que essa coisa que vem do afro, talvez, vamos dizer, contribuindo da parte dele em diversidade na nossa cultura, traga essa coisa do que é etéreo, né? A coisa etérea, mas que acaba governando a gente, né? Ele não fez isso que eu estou fazendo, que é tentar criar signos que norteiem a compreensibilidade da fala dele, né? Ele diz que não é para fazer isso, mas como disse a Valéria, que é um desafio, né? A gente fica tentando dramatizar como descendente do italiano, né? Ele seria bem-vindo. Mas eu acho que essa obra ela faz um ponto assim, né? Ele pontua o 13º, né? Porque as nossas obras, quer dizer, a da Valéria é a formiga, quer dizer, mas reproduz de certa forma os sinais da humanidade, né? Porque existe toda uma relação social, político-social entre os seres, né? O seu é poético, e traz essa verossimilhança ao que ele falou, eu diria. E o meu mistura a sua obra com a da Valéria, vamos dizer, nesses quesitos, né? E é inusitado o que foi trazido e com pouco tempo de análise. Foi entregue há 2 dias atrás, eu não tinha me dado conta que eu não tinha feito a remessa disso, né? Mas vai ser inusitado próximo também, porque vai coincidir com o lançamento de uma obra
né? E é inusitada, porque é do virtual, da linguagem virtual, que para a gente ainda vive em sonho, né? Pelo menos para mim, né? É, é um pesadelo, na verdade, para mim. Porque essa coisa do virtual, digital, agora eu estou 13º, 13-0, né? Levando de goleada, já estou me habituando mais, né? Depois de aposentado também, né? Então agora eu consigo fazer com que a coisa aconteça, né? Pelo menos até agora. Hoje na live que eu digo, né? Bom, então nós temos mais 15 minutos. Se vocês quiserem fazer uso da palavra, porque o checklist é um pouco chato, eu faria uso do tempo, se sobrar, de citar os lugares por onde a gente passou, talvez dizendo mais sobre o que aconteceu do que o nome dos estabelecimentos, fica um pouco maçante, né? Todo checklist é um pouco maçante, né? É um roteiro do Ler o Visito, né? Eu acho que a essência foi tocada aqui em diálogo, né? Porque costumava ser em monólogo, então queria enaltecer esse, como é uma metalinguagem dele, é uma resenha feita da obra dele por ele mesmo, e ele é um mestre, eu considero. Eu acho que isso poderia nortear a gente, porque ficou bem dinâmico, né? A gente já buscou uma dinâmica imagética com o do Rael, que era Fortuna, né? Que era no próprio local onde aconteciam os fatos. A gente percebeu que isso dá uma dinâmica, mas dá dos signos, das imagens, né? E ele negou todos os signos de todas as imagens e movimentou internamente, tanto é que fluiu um diálogo, né? Contraponto, é, foi interessante, né? Então, acho que ainda tem pano para manga. Vocês querem desenvolver um pouco mais? Só acrescentar que você falou, né, de criar o imagético, de dar um movimento, talvez pelo fato e dos signos, né? Eu percebo assim, como ele falou do círculo, né? Família, amigos, é um círculo. O círculo ele traz essa questão do movimento, né? Da roda, de estar girando, de estar dando continuidade. Isso me veio agora. Você estava falando, veio o imagético, eu já vi o círculo, né? E dando essa movimentação de estar gerando, né? Essa energia, esse movimento e fluidez. Então, essa é a minha contribuição. E dentro também de tudo que a Valéria trouxe hoje, né, aqui dentro da resenha dela também, que eu achei muito, muito, muito clara, muito direta, assim, né? Então, eu gostei bastante, Valéria, da sua resenha. Passo a palavra. E ele fala do Obrigada. quântico também, né, Cíntia? E, Valéria, o que você diria, Valéria? Obrigada, Cíntia. Eu também achei ótimas as suas palavras, a sua compreensão do texto, muito interessante também. O Ricardo também falou belamente. E pensando um pouco assim sobre o que me, o texto todo é bem tocante, mas o final do texto achei muito interessante, né? A resposta do Rimbaud ao próprio Marcelo Ariel, né? Quando ele afirma que por uma obra que anunciasse o amor sem nome, ele sentiria uma alegria tão grande que ela devoraria tudo o que é falso e difícil de ser amado. Então, aos olhos dos outros, né, isso seria visto como um sacrifício, mas para ele seria uma alegria profunda. Eu achei muito impactantes essas palavras, né, me tocaram bastante, né, e não só, e também a questão do silêncio também me tocou. Ele em vários momentos do texto ele entra na questão do silêncio, né, para fazer a gente pensar um pouco sobre o silêncio, né? Isso também me tocou, a parte dos momentos em que ele fala sobre o silêncio, mas essa questão quando ele está falando sobre o amor sem nome, também achei bastante impactantes, assim, essas palavras, né? Foi um belo trabalho que ele fez, né? Essa resenha dele mesmo, né? Bem interessante.
É, a Valéria tem uma liberdade poética que eu sei, e eu citei o que eu, da obra dela, né, que é essa aqui, O Diário da Formiga Jerusa, por exemplo, na página 86, fala assim, conversar com eles, isso é loucura, o diálogo, né? Tem um plano, vou pedir que o papagaio Tagaralécio me ajude a fazer um currículo vitae, que é um papel onde está escrito tudo o que alguém fez de importante nos estudos e na vida profissional. É um papel que revela os trabalhos que alguém já fez. Com esse papel, eu posso conseguir um novo emprego. Quer dizer, como é dirigido a criança, é difícil falar para uma criança que não precisa provar nada, né, para ninguém, né? É uma coisa que nós estamos longe, né? Então, acho que ela fomenta isso, né? Ou seja, enfrentar os desafios, né? Como ela mesmo propôs, né? Isso é um desafio, né? Nós temos 5 minutos, em verdade, porque o Fábio pediu para a gente fazer a gravação em 55 minutos, então já estamos em 17h50, acho que começou às 17 horas, 5 minutos. Então, eu queria me despedir em júbilo por conta... Bom, a obra da Cíntia ela já mostrou, né? Mas está aqui, né? Está aqui, guardadinha no coração da gente, né? A do Marcelo Ariel, que é essa aqui, né? A criação do mundo segundo o esquecimento, né? E o meu, que é Desnudo do Mar Selvagem, e talvez fique mais palatável ainda, numa linguagem mais universal, que será a musical, indo em direção, então, ao que o Marcelo Ariel falou, de fazer sentir, na minha compreensão, né? Na minha compreensão, paradoxalmente falando, do que ele quis dizer, né? Fazer sentir. Então, eu queria me despedir em júbilo e agradecer. Eu passei por períodos aqui difíceis de uma chikungunya e uma Covid, né? Que já estou recuperado, pleno. Então, estou remando só para fazer um contraponto a isso com coisas saudáveis, senão fico me vitimizando aqui, né? Com canoa polinésia aqui na Ponta da Praia, estou fazendo regime, uma dieta, estou fazendo também pilates, que eu recomendo, né? O Manuel Herzog disse que a vida dele mudou, né? Eu estou dando bons exemplos e indo em direção ao que a Valéria preconiza, tratar todos como crianças, aprendizes, preconizando coisas boas, né? O currículo vitae é importante mesmo, né? Então, obrigado pela presença e pela audiência. Cíntia e Valéria, pela ordem, vocês querem se despedir? Obrigado, hein? Agradecer, Ricardo, mais uma vez, o convite para participar desse projeto Ler o Vizinho, parabenizar o Marcelo Ariel pela obra, e agradecer a Valéria também, todos que estão assistindo essa live de hoje, e a Pinacoteca Benedito Calixto dos Santos. Um abraço a todos. E viva! Viva, Cíntia, Valéria. Eu também agradeço a todos vocês que estão assistindo, nos prestigiando, né? É uma honra estar aqui. E obrigada, Ricardo, por mencionar a minha obra. Eu tentei realmente me direcionar bem diretamente à criança, né? Com a linguagem simples, assim, mas eu em momentos eu dou uma puxada assim para tentar fazer a reflexão, né? Tentei induzir assim a reflexão, principalmente sobre coisas da linguagem, né? Que eu acho um assunto muito interessante, né? E mais uma vez, obrigada, parabéns para o Marcelo Ariel pela obra dele e um abraço a todos. Agradeço também a Pinacoteca. Obrigada. Então, um abraço, bom carnaval. Hoje nós estamos gravando no domingo de carnaval, né? Então já vai ter passado, né? Para todos, né? Bom carnaval mesmo assim. Tchau. Quer abrir a Tchau, imagem, tchau. Valéria? A sua imagem agora, Valéria? Aí.
Agora seu sorriso vale ouro. Vale mais que 1000 palavras. Agora não vai pipocar. Um abraço. Tudo bom. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau.